amigos da TV Humana, sou Anísia Ontem e você está aqui comigo nos Limites da Eternidade, onde eu falo sobre o Antigo Testamento e tudo aquilo que está ali registrado e que tem muito, é muito importante para a nossa vida atual e também para entendermos como poderemos ir melhorando este mundo. Estou falando do profeta Daniel, quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho em que ele viu uma árvore frondosa, muito bonita, e que essa árvore abrigava muitos animais que ficavam embaixo dela, que se alimentavam dos seus frutos, os pássaros que também se abrigavam. E essa árvore era tão frondosa que o mundo inteiro tinha visão dela. E Daniel, então, veio e como se diz assim, decifrou esse sonho, porque em determinado momento essa árvore caía e aí uma voz dizia: deixem só o cepo, ou seja, um pequeno pedaço do tronco. E assim, Daniel avisou o rei que isso era alguma coisa que iria acontecer com ele e ele passaria a viver então como um animal. Então esse era o significado do tronco. E por 7 anos realmente então este rei ele viveu como um animal. Existem algumas representações onde ele aparece feito um bicho, mas quando uma pessoa ela entra num processo assim, eu digo, vamos dizer, de loucura, só que ele estava consciente daquilo que estava acontecendo com ele. E quando a pessoa entra nesse processo de loucura e passa a viver como um animal, afinal de contas ele era um rei, e evidentemente que não haveriam, né, os seus súditos de deixar que esse rei perambulasse pelo mato, dormindo no sereno. Mas foi assim que aconteceu. Provavelmente não o encontraram. Então ele passa a ter um comportamento animalesco, onde ele, por falta, lógico, dos cuidados diários com o corpo, o cabelo cresce, a barba cresce, a unha cresce e a nudez faz com que ele fique similar a um animal, uma vez que ele fica também andando de 4. E quando Daniel explicou tudo isso para ele pensou, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Então ele estava no terraço do seu palácio, ele contemplava lá no alto, ele contemplava o esplendor da Babilônia. Então ele mesmo se admira daquele espetáculo, de como ela era magnífica. Ninguém conseguia entrar, ela era inexpugnável, não tinha como alguém entrar somente com a autorização do rei. Então ele estava olhando aquilo e se sentindo completamente seguro. E ainda quando ele está ainda nessa contemplação, eu acredito até que verbalizando isso, ele passa a ter todo esse problema, que ele vira esse bicho durante 7 anos. E como ele estava consciente, como ele ainda tinha aquele resíduo de raciocínio, um dia ele levantou os olhos e aí ele percebeu que ele realmente tinha se afastado muito de algumas coisas que eram importantes. E então ele entendeu que existia alguém superior a ele. E esse era o rei dos céus. E ele respeitava, então a partir daquele momento, ele respeitava esse rei e ele entendeu que toda a arrogância dele
veio nesse momento para que ele pudesse abrir os olhos. Eu já falei no vídeo anterior, no episódio anterior, que na verdade o profeta Isaías, no capítulo 14, ele tinha profetizado que uma estrela cairia do céu. Em algumas traduções fala que Lúcifer seria derrubado do céu na terra, que ele era uma estrela caída. Então, por que Marduk ele é essa estrela caída? Ele veio e ficou na terra. Ele, em determinado momento, ele não pôde mais sair daqui. E quando ele, no momento que nós não sabemos precisar a época, o tempo, ele morre numa batalha. E aí, evidentemente, vai ter que ser sepultado e tudo mais. E lá entre os nossos colonizadores tinha um critério que era muito observado, que nenhum daqueles que vieram de lá poderiam ser enterrados aqui na terra. Eles tinham que ser levados para lá, e lá então feito o ritual que eles faziam, que não temos ainda um registro definido sobre isso. Só que com o Marduk foi diferente, ele foi sepultado aqui mesmo. E quando ele é sepultado aqui mesmo, evidentemente, tempos depois, ele vai reaparecer como Nabucodonosor, o grande imperador do Império Babilônico. E lembrando que a Babilônia está muito ligada à Torre de Babel, e ele foi um dos... Ele era o cabeça desse empreendimento que era a Torre de Babel, que seria um porto espacial, onde ele teria então acesso à entrada e saída a hora que ele quisesse. Ele não seria restringido como ele estava sendo, usando esse porto espacial que pertencia aos dois clãs, mas simplesmente eles não permitiram mais que Marduk utilizasse. Então ele foi e ele mesmo então começou a construir esse espaço-porto, que está registrado na Bíblia como a Torre de Babel, que foi destruída. Voltando agora aqui nesse período, então, em que Nabucodonosor, ali pelo ano de mais ou menos, deixa eu ver, quase 500 da nossa era, ele vai passar por esse processo. Ele vai retomar, segundo o próprio relato dele, ele vai retomar o seu posto como rei e vai continuar a vida. E só que um ano depois ele morreu. Tem na passagem que eu falei de Isaías fala algo que realmente ele falou, porque isso existem tabuletas sumérias que tem esse registro. Quando ele diz que ele subiria mais alto, ele iria mais alto do que as altas nuvens e seria mais poderoso do que o Altíssimo. E aí então mostra que ele realmente não conseguiu esse intento, e no ano de 562 antes da Era Comum, com 83 anos, ele veio a falecer. E depois que ele morreu foi assim muito confuso, porque ele tinha um filho chamado Evil-Merodach, ou Evil-Marduk, que o sucedeu, mas logo foi assassinado. Aí sobe outro que se não me falha a memória, ele era um genro, o genro tinha matado o cunhado, né, que era o sucessor, o filho
de Nabucodonosor. Então ele assume, daí vem outro, até chegou no Nabonido. Nabonido estava numa viagem, ele deixou o filho dele, que se chamava Beltesazar, e nesse ínterim começa a aparecer também algo que já tinha sido profetizado. Em Isaías, lá tem uma profecia que diz que o Senhor mandaria o seu servo Ciro para que ele recuperasse todo o povo de Israel que estava na Babilônia e ajudasse a edificar Israel, que tinha sido completamente arrasada. Quando Nabucodonosor faleceu, Daniel já contava mais ou menos com 60 anos, ou seja, ele já tinha uma idade, né? E ele continuava trabalhando como um alto funcionário, sempre cumpridor do seu dever, como ele sempre entendeu as profecias de Jeremias, que falava que o povo tinha que ser dócil para que não fossem massacrados. Enquanto eles estivessem trabalhando como escravos, como subordinados, tudo bem, mas não poderiam se revoltar porque não tinha como ganhar do Império Babilônico. Daniel, ele consegue ser novamente um conselheiro da coroa. Então ele tinha um alto cargo, porque quando... Vou contar a história então desse Beltesazar. Beltesazar, ele era regente, então ele tinha dado uma festa para aproximadamente 1000 convidados, e nessa festa regada a vinho, segundo a narrativa bíblica, diz que ele estava com autoridades da corte, concubinas, estava com, sim, uma festança, né? E aí, no meio de tudo isso, aparece uma mão que começa a escrever na parede. E era uma mão que não tinha, só tinha a mão escrevendo, que escreveu assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei ficou desesperado porque, primeiro, que era algo inusitado, uma mão sozinha aparecer escrevendo, e ele não conseguia interpretar o que estava escrito, porque estava escrito em aramaico, e ali naquela região se falava o persa, então ele não sabia. E, no desespero dele, então ele começa a pedir para os sábios, para os astrólogos, para os videntes, para os mágicos, para todo mundo, para que viessem para interpretar aquela escrita, e ninguém conseguiu interpretar. Aí a rainha mãe, que era a esposa de Nabonido, falou: chame Daniel, porque no tempo do teu avô ou do teu pai, Nabucodonosor, ele interpretava os sonhos. Quando é registrado pai, evidente que não é o pai biológico, e sim, na verdade, ele está falando da descendência, ou seja, Nabonido, de alguma forma, ele era descendente de Nabucodonosor. E quando aí chamaram Daniel, e Daniel chegou, olhou e falou: eu vou falar o que está escrito, vou interpretar a escrita. Então ele diz: Mene, Mene, Tekel, Parsim, significa que Mene, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. E Tekel significa fosse pesado na balança e foi considerado em falta, culpado. E Pérez, né, terreno será dividido e será entregue a Pérez ou Féres, que era Farsis, ou Parsis, que é Pérsia. E então, a partir daquele momento,
O rei agradeceu imensamente Daniel, falou: Daniel, eu vou te dar correntes de ouro, você vai ter assim muitos presentes. Aí o Daniel falou que não queria. Mesmo assim, Beltesazar colocou o manto nele e falou que ele era ele tinha a importância de um governo do reino, mas quem estava chegando era o Império Neo-Assírio, ou seja, o Império Aquemênida, com Ciro o Grande. E aí vai ter o que acontece? Quando o Ciro o Grande ele chegou ao poder, Ciro tem uma história bem interessante. Segundo alguns historiadores, o avô dele se chamava Astíages. E ele teve um sonho. Esse Astíages teve um sonho que a filha dele, ele sonhou que a filha estava com um ventre grávido, né, um abdômen de gravidez, e quando ele olhava, ela dava luz a uma videira, e ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele vai e chama então os sábios, e os sábios então falam para ele que na verdade ela daria a luz a alguém, a um menino, que ficaria no lugar dele, que seria o sucessor dele e que derrubaria. E aí então ele ficou muito impressionado com aquilo, e realmente a filha estava grávida. A filha estava grávida, e nesse período aí existia um acordo dos medos do Império da Média com Nabucodonosor, então eles eram aliados. E aí então, quando Astíages viu que realmente ela ia dar à luz, e realmente no dia que ela foi dar à luz, ele estava presente, e nasceu um menino. Então ele pede para o seu administrador, chamado Hárpago, para que ele levasse a criança até a montanha e assassinasse a criança. E o Hárpago pega a criança e vai para a montanha. E o Astíages fala para a filha que a criança nasceu morta. Só que Hárpago, ele teve uma pena muito grande, ele sentiu um dó imenso de ver aquela criança maravilhosa, aquela criança linda, e ele ter que matar. Então ali perto tinha um pastor, que agora eu não vou lembrar o nome dele, era Mitrades, era um nome mais ou menos assim. Então ele entrega essa criança a esse pastor e fala para criar como filho. E veio bem a calhar, porque a esposa do pastor tinha dado à luz a uma criança morta e estava muito abatida. Então o pastor leva a criança e a mulher cuida. Só que com esse menino vai crescendo, ele vai observando que ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma afinidade com aquela família. Os traços eram diferentes, ele era diferente, os hábitos que ele tinha naturalmente não eram condizentes com o que a família tinha. E aí, quando ele fez 10 anos, ele perguntou para o pai dele, que era o pastor, se realmente ele era filho deles. E aí o pastor então fala a verdade para ele: não, você é neto do rei, e ele mandou matar você, e o administrador ficou com piedade e me entregou para que eu te criasse. E aí então Ciro volta pro castelo, pro palácio. O avô Astíages fica falando que, nossa, né, inventou uma máscara de alegria e felicidade de ter o filho, o neto, que ele achava que tinha morrido, e que
de repente, milagrosamente, reapareceu. E aí ele viu que Hárpago não tinha feito o trabalho direito, mas ele não castigou Hárpago na hora. Ele esperou. O menino ficou no palácio, tendo uma vida de, vamos dizer assim, de príncipe, sendo educado e tudo mais. Mas o avô estava sempre de olho nele, porque sabia, segundo a profecia ou aquilo que os sábios falaram, que ele ia destroná-lo e tomar o seu lugar. Então ele resolveu, aí, tempo depois, castigar o Hárpago. Ele convidou o Hárpago para uma ceia real. Então, mas era em homenagem a ele por ele ter salvado o neto. E Hárpago foi e o rei sentou-se à mesa com ele, mas não comeu. Ficou olhando, apreciando ele degustar a carne, que estava muito gostosa e tudo mais. E no final da refeição, ele falou: no final eu tenho uma surpresa ainda mais deliciosa para você. Depois que você terminar a refeição, então vem o último prato. E aí no final ele perguntou: gostou da carne? Tava bom, tava deliciosa? Sim, tava tudo muito bom, majestade e tal. Ele falou: pois então agora vem o último prato. Aí ele pega aquela bandeja, que tava com aquela tampa, tira a tampa, e ali tava a cabeça do filho de Hárpago, de 13 anos, que Astíages tinha matado e obrigado ou levado o pai inocentemente a comer a carne do próprio filho. Hárpago então ficou completamente fora de si, e ele então promove uma revolta com Ciro, que daí Ciro já provavelmente já estava maior, já não era aquele garoto de 10 anos, já tinha habilidades e tudo mais. Então ele faz com que Ciro tomasse a frente, e o Astíages mandou os exércitos então combaterem Ciro e Hárpago. Só que os exércitos de Astíages ficaram a favor de Ciro. Então vieram, e aí Ciro prendeu o avô e reinou no lugar. Então essa é a história de Ciro, que segundo o livro de Isaías, ele seria um enviado do Senhor de Israel. Ou seja, ele era um do clã dos colonizadores, que estava do lado do governante geral da terra. Quando Ciro ele toma e começa a expandir o seu império, ele faz com que ele faz uma coalizão aí com os medos, que eram aliados da Babilônia, de Nabucodonosor. Então os medos passam a ficar com Ciro, e por isso que se chama o Império Medo-Persa. E o Ciro ele resolveu usar, criou sátrapas, que eram os governantes que ele designava para determinados lugares. Ele não ficou na Babilônia, Ciro não ficou lá. Quem ficou lá foi Dario. E então ele era o sátrapa, e ele tinha tudo que um rei teria, só que ele não era um rei, ele era tipo de um governador. E Daniel também serviu a Dario com todo esmero, com toda a fidelidade que ele serviu a Nabucodonosor, serviu a todos que vieram depois, e a Nabonido e depois também a Beltesazar. Bom, quando o Dario começou a sua gestão ali, ele tinha determinado horário, todos tinham que se curvar lá
para o Deus lá que eles tinham adotado. Eu não sei como era o nome do Deus, mas eu sei que não era o Senhor de Israel. Então Daniel não se curvou, né? E então quando os ministros, e como Daniel tinha chegado a um cargo bem alto e ele ia ser elevado à condição de ministro, os outros ficaram com muita inveja porque ele ia galgar cada vez mais cargos mais elevados. Então eles falaram: como que nós vamos ter alguma coisa contra Daniel para que ele não continue nessa escalada de confiança com o rei? Então eles tramaram. Ele falou: então, no dia que tem que fazer todo mundo se ajoelhar para o Deus deles, do Império Medo-Persa, eles sabiam que Daniel não se ajoelharia. Então eles fizeram o rei Dario fazer um édito que era assim, que quem não se curvasse morreria, seria lançado na cova dos leões. Realmente Daniel não se curvou naquele dia e eles levaram então o conhecimento do rei, aquele documento que o senhor assinou, que quem não se curvasse seria jogado na cova dos leões. Ele não pode ser assim, ele tem que ser cumprido, não tem como o senhor voltar atrás. Ele falou: realmente é um documento, eu não posso voltar atrás. Ele falou: então, e teve um homem que não se curvou, e esse homem é Daniel. E aí Dario ficou muito contrariado, não dormiu, não comeu, porque ele não tinha como ajudar Daniel. E assim que esse decreto, né, tinha que ser cumprido, então Dario mandou jogar Daniel na cova dos leões. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele foi jogado provavelmente no período da tarde, então esse rei ficou agoniado durante a noite, e de manhã Dario então mandou ver como Daniel estava, ou retirar o corpo de lá estraçalhado, sei lá o que sobrou dele. Só que, para espanto de todo mundo, quando chegaram lá, Daniel estava sentado, os leões tudo em volta dele, e nada aconteceu para Daniel. Então Dario também percebeu que aquele homem não era um homem comum e permitiu então que ele prosseguisse. Aí, ali no escrito bíblico, diz que Dario ficou muito irado com aqueles que fizeram ele redigir aquele decreto. Então ele pega e manda jogar na cova dos leões os ministros que fizeram ele fazer o decreto e os seus familiares. E aí, né, uma coisa que ficou, que a gente não sabe se tinha mesmo ou não tinha fundamento, mas provavelmente deve ter acontecido alguma coisa assim fenomenal, né? Aí, no Daniel, o livro, ele tem um recuo no tempo. Então aqui ele já está falando, nesse capítulo que eu estou, que é o 6, ele está falando de tudo isso, né, do início, da tomada da Babilônia pelo Império Medo-Persa, e depois também a sequência, né, com Dario e tudo mais. No próximo capítulo do livro, ele vai voltar ainda lá para o tempo de Nabonido, que é onde estava Beltesazar. E ele também começou a ter visões, e essas visões trouxeram assim muitas revelações e deixaram ele assim completamente estarrecidos. Mas eu vou falar sobre essas visões no próximo episódio, e eu aguardo vocês até lá. E como sempre, fazendo aquele convite para que vocês acessem as nossas redes sociais, acessem o canal
da TV Humana e divulguem os nossos programas, que são excelentes e tem todos os conteúdos para todos os gostos. Então, até o próximo encontro e um abraço.